Após absorver Gotenks e Piccolo, Super Buu conseguiu um poder que foi capaz de deixar Gohan ferido e literalmente à beira da morte. Só que o problema é que quando o Gohan foi curado pelo Dendê, ele não sofreu o Zenkai esperado pela galera e também pelo próprio Super Buu, que comprovou isso na cena dizendo que o Gohan não ficou mais forte. Mas será que foi isso mesmo, Ira? Será que o Gohan realmente não sofreu esse bendito Zenkai naquele momento? Ou será que a gente entendeu essa cena errado? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. O Gohan sofreu Zenkai ou não sofreu Zenkai? Da forma que o Majin Buu chegou a citar lá que o Gohan não aumentou os seus poderes. Deixa aqui embaixo nos comentários que é para falar sobre esse tal falso Zenkai, ou esse Zenkai que o Gohan talvez não tenha sofrido nessa cena que eu vou citar aqui para vocês aqui hoje. E assim, contextualizando aqui a cena é muito simples. A cena ocorre após o Super Bully, né? Absorver tanto o Gotenks quanto o Piccolo, ele morre o Gohan na pancada. E o Gohan fica literalmente, né, numa situação de vida ou morte após sofrer, né, todos esses castigos, esses carinhos, né, do Super Buu. E após isso daí, né, o Dendê acaba o curando para o Gohan continuar, né, prosseguindo no combate. E o Super Buu, ele fala uma coisa aqui que tá aqui no mangá, que eu vou ler para vocês aqui, que é o seguinte: após o Gohan ser curado pelo Dendê, ele fala o seguinte: bem, tudo o que fez foi voltar à sua forma ridícula de antes. Não ficou mais forte por isso, meramente prolongou o seu sofrimento. Então que o Super Buu Gotenks quis dizer que com isso foi literalmente, né, ele falou aqui pra gente, e pro Gohan também, é claro, que o Gohan não aumentou nem tiquinho assim, né, os seus poderes após ser curado por Dendê. Só que a gente sabe, galera, que todo o Saiyajin que é curado após estar à beira da morte acaba, consequentemente, sofrendo um Zenkai. E como o Gohan já tinha liberado todo o seu poder oculto nesse momento, era de fato, isso teria que acontecer de fato. O Gohan teria que aumentar seus poderes a ponto de Bulbatenk se sentir isso. E assim, pegando aqui o que o Superbu disse, agora eu vou traduzir, eu pegar a tradução de um outro mangá, né? Que essa aqui é a tradução da internet. Essa tradução aqui é do mangá, da versão da Panini. Então eu vou ler para vocês aqui para ver se essa tradução, né, que dizem que é a mais correta em relação ao japonês para o português, eu vou ler para você de uma forma para ver se tá batendo, porque essa tradução aqui nos mostra para a gente ter a certeza se o Super Buu tem que realmente dizer isso daí. Aqui o Super Buu diz o seguinte, abre aspas para ele: só que não adianta nada voltar a ficar de pé. Afinal, isso não significa que esteja mais forte, só está adiando o fim inevitável. Então, nessa tradução aqui da Panini, o Majin Buu deixou a gente um pouco na dúvida. Por quê? Pela frase que ele falou, isso não significa que você esteja mais forte. Ele quis, pra mim, ele tipo assim, ele deu a entender que o Gohan ficou mais forte, mas não mais forte do que ele. Ou ele deu a entender que o Gohan realmente não ficou mais forte, nem um pouquinho assim, né? Após ser curado pelo Dendê. Então, assim, já é uma tradução um pouco mais, não posso dizer assim, que deixa a gente um pouco mais na dúvida, digamos assim. E assim, pra gente contextualizar isso daí, né, se o Gohan deveria ou não também sofrer esse Zenkai, porque tem aqueles que dizem, que eu já vi isso daí, né, em redes sociais, que o Gohan não tem Zenkai porque ele é o híbrido Saiyajin. E também tem aqueles que dizem que o Gohan não sofre o Zenkai completo por ser o híbrido Saiyajin. Existe uma parte aqui no mangá de Dragon Ball que é a seguinte, é no capítulo 299, lá na saga Freeza, quando o Gohan é ferido levemente pelo Freezer na segunda forma. O Gohan é recuperado pelo próprio mesmo Dendê, né? E o Vegeta diz o seguinte aqui pra contextualizar a cena, pra mostrar que o Gohan realmente sofreu o Zenkai. Ele disse aqui o seguinte, é, como um Saiyajin, seu poder aumentou depois de quase morrer. Então, assim, o Gohan, após quase morrer, foi curado pelo Dendê e teve um aumento do seu poder naquele momento ali. Então, se você pega o Nishi Gohan, que estava com todos os seus poderes ocultos liberados pelo velho Kaioshin, e sofre esses mesmos Zenkai que o Goku sofreu lá na saga Freeza, multiplicando o seu poder por 30 vezes, galera, acho que não tem nem discussão, né? Eu acho que se acontece o mesmo com o Gohan consequentemente superaria os poderes até mesmo do Super Bulbatenks naquele momento ali. Então, assim, o que a gente acaba entendendo sobre tudo que aconteceu nessa cena, com a tradução do mangá da Panini, com a tradução do mangá da internet, é o seguinte: ou o Gohan sofreu o mínimo Zenkai, mas não foi capaz
e superar os poderes do Super Gotenks. Com isso, ou o Gohan não sofreu nenhum Zenkai, como disse aqui anteriormente. Mas essas duas opções que eu citei aqui agora, pra mim, são furo de roteiro, se realmente foi isso. Por quê? Porque seria impossível um Gohan com aquele poder todo sofrer um Zenkai à altura do campeonato, que está na beira da morte, né? Sofrer um Zenkai e não ter os poderes tão aumentados numa forma que fosse parecida, pelo menos parecida com o que Goku teve lá em Namekusei. Goku estava muito fraco naquela época, por isso que ele ficou tão poderoso. E o Meshi Gohan, como estava muito poderoso, tinha desbloqueado seus poderes ocultos, ele consequentemente deve ter tido um mínimo Zenkai, por isso que ele não aumentou tanto o seu poder, porque já tinha aumentado antes com a vida do velho Kaioshin. Eu discordo disso aí. Discordo porque, assim, não existe esse parâmetro. Foi criado um parâmetro na saga, em Dragon Ball Super, onde os Saiyajins têm limites para Zenkais. Só que os Saiyajins que já estavam no nível de deuses, que era o Goku e o Vegeta. Mas se você transferir isso para o Goku Black, que tinha um corpo de Saiyajin, né? Tava com o corpo do Goku ali, os Amas. Então, se você transferir para ele, que foi ficando mais forte dessa exata maneira, tipo, ficou mais forte através de Zenkais, que ele ia sendo machucado pelos Amas, e ia ficando mais forte através disso. E no anime, que foi pior ainda, onde ele apanhava e automaticamente já ficava mais forte. Então, se você trazer tudo isso daí para essa temática que foi criada até mesmo em Dragon Ball Super, isso acaba favorecendo com que o que aconteceu ali na Saga Buu com o Gohan foi justamente um furo de roteiro para que ele não superasse o vilão naquele exato momento e precisasse de ajuda do Goku, do Vegeta, enfim, de uma outra ajuda para assim se estender bem mais a Saga Buu. Assim penso eu, é claro, né? A minha opinião baseada no que eu li e no que eu vi também no anime, beleza? Então, assim, para resumir aqui o vídeo, na minha opinião, o Gohan deveria sim ter tido um Zenkai de pelo menos até 30 vezes o seu poder, assim como teve o Vegeta e assim também como teve o Goku lá na saga Freeza.